Olá, olá! Então, bem-vindos a essa aula e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da mudança. Ou seja, por que que alguém muda um comportamento, por que que alguém muda alguma estrutura psicológica, né? A ideia aqui é trazer para você o que que você precisa fazer ou quais são os passos que acontecem para que ocorra uma mudança completa de pensamento, né? De trabalho mesmo, lá na sua mente, lá no seu cérebro, de execução das coisas. Então, se você tem uma compulsão alimentar, o que precisa acontecer para mudar essa compulsão? Se é um vício, né? Quais são os efeitos, qual é a estrutura que a gente faz e o que está por trás de toda mudança positiva que existe, né? Desde uma pessoa que vai na igreja até alguém que faz uma cirurgia, você tem aí o mesmo padrão de estrutura de mudança. E ele é composto como? Ele é composto em 4 etapas. Qual que é a primeira etapa de toda mudança, né? Para que você altere algo, a primeira questão é saber o que precisa ser alterado. Porque não adianta nada, né? Tem uma frase célebre que não adianta você cavar bem, cavar certo no lugar errado, né? Você está buscando um tesouro lá, você pode pegar uma reta escavadeira, ser o melhor escavador do mundo, né? Melhor cavador do mundo ali, que não vai adiantar nada se você estiver no lugar errado. Então, esse primeiro passo é justamente conhecer o problema, né? Eliciar o problema. Porque muitas vezes a gente acredita que o que a gente quer mudar é um ponto e, na verdade, lá no nosso íntimo, no nosso interior, lá no nosso inconsciente, né? A questão é outra, né? O buraco às vezes é mais embaixo, a questão às vezes é um pouco mais complexa ou mais simples. O que importa, na verdade, é você saber qual é a questão exata que você quer mudar. Então, o primeiro passo em toda estrutura de mudança, que é composta por 4 passos, é eliciar o problema. É você entender o que de fato é importante. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que uma pessoa chegue no consultório, né? Como você sabe, eu trabalho com hipnose clínica, eu sou terapeuta, então já tem muitos anos. Então eu estou muito acostumado no trato com as pessoas chegando no consultório reclamando de sintomas. E o sintoma é um efeito de uma questão anterior, né? Efeito de uma outra estrutura. Então, exemplo de sintoma, compulsão alimentar. É muito comum a pessoa chegar no consultório reclamando de compulsão alimentar. E como que funciona isso? A pessoa chega e o principal objetivo dela é, não, eu quero acabar com a minha compulsão alimentar. E aí eu começo a fazer algumas perguntas para entender se de fato esse é o problema, porque o nosso objetivo é eliciar, é descobrir qual que é o problema real, o que está atrapalhando aquela pessoa, o que está fazendo com que ela se sinta mal ou queira mudar. Porque, no fundo, o que faz diferença para cada um de nós é como que a gente se sente, não é verdade? Não é porque você come muito, ou porque você não faz isso ou faz aquilo, que você vai fazer uma mudança. Você só vai fazer uma mudança se aquilo te incomodar e se você souber o motivo pelo qual aquilo está te incomodando. Então, trabalhando nesse exemplo de compulsão alimentar, quando a pessoa chega falando isso, a primeira questão que eu pergunto é, olha, se eu tivesse uma varinha mágica aqui e eu conseguisse, com essa varinha mágica, fazer uma mágica aqui e você conseguisse comer à vontade, comer o tanto que quisesse e mesmo assim você não tivesse problemas, ou seja, você não se sentisse, você tivesse o corpo perfeito, se você não passasse mal, como você se sentiria? Aí a pessoa fala assim, não, se eu pudesse comer tudo que eu quisesse e não engordasse, aí estava tudo bem, não tinha problema. Então, você percebe que o problema não é a compulsão alimentar. O problema, talvez, seja a estrutura de peso, a forma do corpo. Então, a questão está mais profunda do que uma compulsão alimentar. Se, de fato, a gente resolver essa questão de sintoma, né, o sintoma da compulsão, não necessariamente a gente vai ter resolvido a questão do problema da pessoa, que é a estrutura do corpo. Ou então, às vezes a pessoa responde de outra forma. Não, se você tivesse uma varinha mágica e tudo, eu só queria parar minha compulsão por doce. Peraí, então não é uma compulsão por tudo, é só por doce? E aí eu te pergunto, em que momento você sente essa compulsão? Sempre é à noite. E é à noite, né? E aí você vai aprofundando, eu vou aprofundando nessa busca e eu percebo que a compulsão é à noite, é antes de dormir. Antes de dormir a pessoa está, às vezes, com uma insônia, e aí essa insônia muda o metabolismo dela e faz ela ter uma vontade de comer a mais mesmo. Isso é fisiológico. Ou então a pessoa está ali antes de dormir, e eu não sei se acontece isso com você, mas com a maioria das pessoas que eu conheço, a pessoa antes de dormir dá aquela passada
dar aquela filtrada no dia, né? Ver o que aconteceu no dia, né? E ela começa a pensar, hoje eu briguei com fulano, eu discuti com ciclano, eu tive estresse A, estresse B, amanhã eu já quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a pessoa fica ali frenética, pensando no dia, nas coisas que aconteceram que talvez não foram tão boas assim, e muitas vezes pensando no dia seguinte, o que ela vai ter que fazer, e já começa uma estrutura de ansiedade ali. Esses dois fatores, pensamentos, arrependimentos do dia e ansiedade do dia seguinte, né? Pensamentos do dia que passou e ansiedade do dia seguinte, vão com certeza gerar na pessoa uma ativação fisiológica ali de ansiedade, uma coisa que vai gerar um desejo de aplacar algo, né? Uma fissura, uma estrutura meio que de fissura ali, porque se seu corpo está sentindo algum problema, né? Se você está pensando numa estrutura ansiosa, você vai querer quebrar esse padrão de ansiedade. E muitas vezes ele vem através dessa vontade de comer descompensada. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou contando toda essa história e de repente o problema nem é de compulsão? Eu estou trazendo um exemplo para que fique claro para você que o problema muitas vezes não é o problema. Então existe um problema por trás do problema. Então a pessoa ficou naquela estrutura ali, deu vontade de comer, aí levanta e dá aquela derrama na geladeira, né? Aquelas fugas noturnas do quarto para ir comer. E aí, essa pessoa que eu perguntei antes, olha, meu problema agora é a compulsão com doce, e ela percebeu isso e percebeu que à noite ela já entende que o problema dela está associado a um comportamento errado, a um comportamento estruturado numa demanda de ansiedade, de arrependimentos, algumas vezes culpa, né? E isso está fazendo ela ir buscar um recurso de felicidade, porque o ser humano, gente, ele é feito para duas coisas. Isso é batata, assim, não tem outra coisa que o ser humano faz na vida senão fugir da dor ou ter prazer. É só essas duas coisas que o ser humano faz. Ele busca o tempo todo ou ter prazer ou fugir da dor. E na maioria das vezes, para não dizer em 100% das vezes, fugir da dor é mais importante até do que ter prazer. Então, o que acontece é que está naquela estrutura de ansiedade, antes de dormir, não estava nem pensando em comida nem nada, mas começou a ter algum tipo de incômodo ali, o que a pessoa vai fazer? Querer fugir dessa dor, então mudar os pensamentos dela e ao mesmo tempo ter algum tipo de prazer. E não tem nada, uma das coisas que mais gera prazer no ser humano é comida. Então ela vai lá e começa a comer e come principalmente carboidratos, doces, porque isso aí ativa ainda mais a estrutura de recompensa dela. Então, o que acontece? Quando a gente entende qual que é o problema, né? A gente, em vez de atacar a compulsão alimentar, a gente vai atacar nesse momento agora o que a pessoa está fazendo antes de executar aquela ação, aquele sintoma que incomoda. Então, ali naquele momento, você vai entender que a estrutura de problema dessa pessoa não é, na verdade, comer, não é, na verdade, uma compulsão. A estrutura dessa pessoa é uma questão ligada à ansiedade, à culpa, e ela busca uma fuga lá na compulsão alimentar. Algumas pessoas buscam em redes sociais, outras buscam em sexo, outras buscam em jogos, né? Outros drogas, álcool. Então, cada pessoa tem uma estrutura de fuga da dor. E muitas vezes a compulsão alimentar é uma delas. Então, se uma pessoa deseja mudar algo, né? Se ela deseja entrar dentro de uma estrutura de mudança, o que a gente precisa saber, no primeiro lugar, é o que é o problema. Eliciar qual é o problema de fato. Então, dentro dessa estrutura que eu estou trazendo para vocês, nós temos 4 passos. 1, eliciar o problema. Já vou falar de uma vez para vocês irem acompanhando com mais lógica. 1, eliciar o problema. 2, dissociar do problema, ou seja, afastar do problema. E eu vou explicar como que faz isso. 3, você vai eliciar recursos, você vai levantar recursos que você mesmo tem. Todos nós temos... Olha, se a gente arruma um problema e se a gente sofre com esse problema, certamente a gente sabe qual é o recurso e a gente tem recursos necessários para modificar aquela estrutura. E 4, o quarto ponto é fazer o colapso entre problema e recurso. Então, se eu já sei qual é o problema, se eu já me afastei de alguma forma emocionalmente do problema, se eu eliciei recursos, se eu tenho recursos aqui claros para mim, eu vou fazer o colapso entre problema e recurso. E aí eu vou executar uma mudança. Porque o nosso sistema, né, a gente busca sempre fugir da dor ou ter prazer. E uma vez que a gente encontra um caminho melhor com esses recursos, a gente vai
trilhar por esse caminho melhor, ao invés de continuar sofrendo, né? No lugar de continuar sofrendo, a gente vai fazer esse caminho melhor. Focando aqui agora, entendendo o que é esse primeiro passo, é justamente entender de você o que você deseja mudar. E aí, uma técnica simples, mas porém muito eficaz, é a técnica dos 5 porquês. O que é essa técnica dos 5 porquês? Qualquer coisa que você quiser mudar em auto-hipnose, qualquer coisa que você quiser mudar na sua vida, você vai perguntar por que você quer mudar isso. Por exemplo, quero parar de fumar. Aí a primeira pergunta. E eu quero parar de fumar. Ok. Por que é importante para mim parar de fumar? E aí vai vir a seguinte questão. Pô, eu quero parar de fumar. Não, eu quero parar de fumar porque é importante para mim a questão de saúde. E é importante a questão de saúde para mim. Você repete a pergunta, né? E fala, e por que é importante para mim a questão da saúde? Aí você lembra, não, eu quero parar de fumar porque é importante para mim a questão da saúde, porque ficando mais saudável, eu vou ter uma vida melhor, mais ágil, vou conseguir fazer mais coisas, vou conseguir correr e brincar com a minha filha. É por isso, porque eu quero ficar saudável e estar bem para viver e conviver com a minha filha. Aí você vem para o terceiro porquê, né? E por que é importante para você ficar saudável para estar bem com a sua filha? Sabe? Porque eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver ela casar, eu quero ver ela entrar na faculdade, eu quero ver uma série de coisas, eu quero ter uma convivência com ela. E aí você pode se perguntar mais uma vez. Para mim já está bem claro o motivo pelo qual eu preciso parar de fumar aqui, que é para ter uma convivência saudável e longa com a minha filha, porque agora isso é muito importante para mim. Mas eu posso ir mais fundo nisso. Por que é importante essa convivência saudável e mais longa com a minha filha? E aí vem a resposta, que pode ser, não, porque eu amo ela profundamente e eu quero estar com ela o máximo de tempo possível. E para isso a saúde para mim é importante. Entende que a justificativa, o motivo pelo qual eu quero parar de fumar, ele é muito mais forte quando eu tenho um objeto, algo concreto, do que simplesmente parar de fumar por uma questão de saúde. Porque quando a gente pensa em parar de fumar por uma questão de saúde, esse negócio está meio distante às vezes, né? Não sei se é esse o seu caso, mas a gente fuma e todo mundo fala que, não, faz mal para a saúde. Mas você vai lá fazer os seus exames e essa frase é clássica. Não, mas meus exames deu igual um jovem, não tem nada no meu pulmão. E aí você fala, poxa, se é parar para fumar por questão de saúde e tá tudo bem, talvez não seja tão importante parar de fumar ainda. Só que quando você aprofunda, entende o motivo pelo qual você quer parar de fumar, ou por que você está pensando nessa questão de saúde, né? Essa técnica dos 5 porquês, ela é extremamente importante para que você elicie o problema de fato. Para que você entenda qual é a motivação, qual é o motivo que vai te levar à ação da mudança. Entende? Então, nesse primeiro ponto, né? Nessa primeira questão, né? Nesse primeiro item, desses 4 passos da mudança, que é eliciar o problema, a melhor forma de fazer isso é utilizar essa técnica dos 5 porquês. Tem várias outras formas de fazer, de se interrogar, mas para começar, já está ótimo se você conseguir fazer isso. E se nas 5 primeiras perguntas não estiver claro ainda, você pode continuar se fazendo, até a hora que gera uma estrutura emocional, que você bate o olho, sente assim, nossa, isso aqui de fato fala forte para mim, isso aqui de fato faz sentido e eu quero mudar por causa disso. Então, você vai entender de fato qual que é o seu problema. Como no caso da compulsão lá. Eu quero acabar com a minha compulsão alimentar. E por que é importante acabar com a compulsão alimentar? Porque eu faço isso, eu perco o controle, isso me faz mal e aí eu até engordo muito. E por que é importante para você ter o controle e talvez não engordar muito? A gente vai sempre se perguntando aquilo que a gente justificou. Aí a pessoa pensa, não, porque eu me sinto mal depois, eu me sinto empazinado, eu engordo, e quando eu engordo a sopa já não serve em mim, eu me sinto menos atraente, eu tenho problemas maiores com relacionamento por causa disso e de autoestima. E por que é importante para você estar bem, não ter essa questão de baixa autoestima ou de não perder esse controle? Não, porque eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ter o controle dos meus atos, eu quero ser uma pessoa protagonista. E isso para mim é importante, porque eu não quero mais que a minha vida seja do jeito que ela é. E aí você começa a perceber o motivo pelo qual não é só uma compulsão alimentar. É uma estrutura de autoestima, é uma estrutura de controle da própria vida. E aí você pode ir mais a fundo ainda e perguntar, mas e por quê? Só você se conhece, né? Só você tem as respostas para as suas questões. Então, você pode se perguntar, não, e por que é importante para mim, então, ter minha estima elevada e ter controle?
porque eu já estou cansado demais de ter relacionamentos abusivos, porque eu não me acho suficiente para aquela pessoa, porque eu estou cansado de não ser feliz, eu estou cansado de fazer as coisas para agradar os outros, porque eu não me acho suficiente. E aí, quando você começa a entrar nessa estrutura de mudança, você entende qual que é o problema. E quando você sabe qual que é o problema, você vai saber como atacá-lo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dissociar do problema. O que é isso? A grande questão das pessoas é que, muitas vezes, elas até sabem qual que é o problema. Mas já viram aquela frase assim, tá no olho do furacão, não consigo enxergar? Ou então, aquelas pessoas, a gente, né, na maioria das vezes, a gente resolve o problema de todo mundo. Primo, tio, periquito, papagaio, a gente vai lá e resolve. Por quê? Porque a gente está de fora. Um olhar de fora permite enxergar ângulos que quem está dentro não consegue enxergar. Então, dissociar do problema, que é o segundo ponto, é justamente isso. É você fazer um zoom out. É você sabe qual que é o problema, entende ali, está envolvido emocionalmente e você se afasta. E quando você se afasta, você consegue enxergar a estrutura com maior clareza. E você consegue se afastar, inclusive emocionalmente, daquele problema. E quando você se afasta emocionalmente daquele problema e você enxerga aquilo com maior clareza, você tem maior capacidade de eliciar recursos, que é o terceiro ponto. Então, como é que funciona isso, né? Como é que funciona essa coisa de dissociar? Bom, as nominalizações são importantes nessa questão, né? Tem pessoas que dizem assim, eu sou fumante, que é diferente de eu estou fumando, ou eu fumo em alguns momentos, ou eu vivencio, né? Eu tenho essa história de fumo, mas não sou um fumante. É diferente. Eu sou gordo, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu tenho não, né? Porque ter também é um pertencimento muito forte, né? Então eu tenho baixa autoestima. Todas as vezes que você tem algo que é muito próximo, que caracteriza, né? Que te caracteriza, que é nominalização ou que tem uma estrutura de pertencimento, né? Tem gente que fala assim, não, a minha depressão tá tão arraigado ali com aquela situação, né? Tem tantos anos que tá tomando remédio e acha que essa é a solução, que fala assim, não, a minha depressão, então eu sou depressivo. Então, quando a gente busca esse afastamento, né, esse zoom out, essa dissociação, o primeiro ponto, talvez, seja você começar a nominalizar o problema dissociado de você. Não, a depressão é diferente de sou depressivo e da minha depressão. Então, essa depressão, então, essa compulsão, quando você fala essa, até no português você percebe que esta está próxima, né? Essa já está distante do locutor, né? Da pessoa que fala, né? Do sujeito. Então, quando você começa a trabalhar essas palavras de afastamento daquela questão que você quer mudar, ou do problema, você já está criando uma estrutura de dissociação. Você já está, de alguma forma, se dissociando do problema. E como é que você pode fazer isso? Ficar mais efetivo e pensando que a gente está no curso de auto-hipnose, né? É você trabalhar, inclusive, sugestões percebendo aquele problema. Então, quando você for trabalhar alguma sugestão, né, quando você for trabalhar aquela questão específica, em vez de você falar sobre a sua depressão, sobre, não, eu quero deixar de ser deprimido, você pode trabalhar uma outra questão. Você pode falar assim, olha, e agora essa depressão já não faz parte mais da minha vida. Agora, essa depressão já não faz parte mais da minha vida. É diferente de eu quero parar de ser deprimido. Ou então eu quero deixar de ser deprimido. Por quê? Você mudar a identidade é muito mais difícil do que tirar de você algo que você tem, às vezes, ou algo que está próximo a você. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu tirar essa camisa, né? O pessoal fala, não, vestiu a camisa, essa camisa é minha segunda pele, né? Vestiu a camisa da empresa ou isso e aquilo. É tudo uma estrutura de aproximar o sujeito daquilo que você quer colocar como característica do sujeito. Então, se você cria esse afastamento, você, de alguma forma, aumenta a facilidade de romper com aquela estrutura. Então, em vez de eu sou fumante, eu estou fumando, quero deixar de fumar, é melhor do que quero deixar de ser fumante. Isso tudo é uma forma de se dissociar. Todas as vezes que você olha o problema e entende aquele problema como se fosse, inclusive, um problema de qualquer pessoa, você pode, inclusive, pensar em si mesmo na terceira pessoa. É uma forma excelente também de dissociar. Como é isso? Olha, por exemplo, você pode pensar na estrutura de compulsão.
E aí você vai se lembra, né? Não, ontem eu fui lá e comi muito, eu não queria ter comido tanto assim. Você pensa isso, né? Em vez de pensar isso e trabalhar esse tipo de pensamento de comunicação, você fala assim, ó, e ontem, naquele momento, o Robert comeu demais. Você pode se, isso é uma forma de dissociar. Não, ele foi lá, saiu do quarto dele, foi na geladeira, comeu picolé, pudim, leite condensado, não sei lá das quantas, deu aquela derrama. Por quê, cara? Por que ele fez isso? Você pode fazer isso junto com aquela estrutura do porquê, lembra? Então, toda vez que você faz isso, que você cria essa dissociação, você se afasta do problema e ao se afastar do problema, você já coloca ele longe de você. E ao colocá-lo longe de você, você pode começar o terceiro passo, que é iniciar recurso. Então, usando esse exemplo aqui, não. E ontem foi lá e comeu aquele tanto, porque não fazia sentido. O que poderia ter acontecido para que ele não comesse tanto? Ou então para que ele não tivesse levantado? Aí você começa a pensar nos recursos que você tem. Ele poderia ter meditado, ele poderia ter feito uma auto-hipnose em vez de ficar pensando nos problemas, ele poderia ter ido tomar banho, porque tomar banho ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático. Não pira com isso não, que tem a aula específica sobre isso. Se já não foi ainda, vai ter a aula, você foca lá, estrutura autônoma, né? Sistema nervoso autônomo, eu vou falar um pouco sobre isso. Então tomar banho gera ativação parasimpática que acalma, que te deixa mais tranquilo, que é o oposto da ansiedade, né? Então, aqui agora eu já pensei em vários recursos. E aí tem mais recursos ainda possíveis, não. E ele não quer de forma alguma se sentir mal. Olha ali, esse tanto que ele comeu pode fazer ele engordar e eu sei como é que ele se sente quando ele está gordo. E aí você começa a pensar nessas coisas. Ou em relação ao fumo, né? Em relação ao cigarro. O que você quiser mudar. Eu estou usando vários exemplos aqui em vários momentos para que você entenda que é em qualquer coisa. Tá? E aí, feito essa dissociação e começado a iniciar esse recurso, né, você vai fazer o colapso. Então, qual que é o recurso aqui? O recurso é meditação para autocontrole, por exemplo, em relação à compulsão, ou auto-hipnose para acabar com a compulsão. Quando a gente faz isso, a gente começa a pensar, ou então em relação ao cigarro lá, qual que é o recurso? Estar feliz e saudável com a minha filha, então eu fazer uma projeção, imaginando eu anos depois com a minha filha, ou o sentimento de amor relacionado à minha filha, que vai fazer com que eu deixe de fumar. Você faz um colapso. Então você pensa em si mesmo, com esses novos pensamentos de recursos, você pensa em si mesmo, com essa estrutura de recurso, aplicando isso a você no problema. Então vai ser o problema com o recurso, colapso, que é a quarta parte dessa estrutura de mudança. E aí, como é que você pode fazer isso numa sugestão, por exemplo? Aqui vamos usar o exemplo de cigarro, né? Olha, eu descobri lá, no primeiro passo de iniciar o problema, que a questão era motivação. O motivo principal era ter uma ação que fizesse eu parar de fumar para que eu ficasse bem com a minha filha. Aí eu me dissociei do problema. Por quê? Como que eu posso fazer essa associação em relação ao cigarro? Olha, fumei nessa hora, ou então nessa hora o Robert fumou, não precisava daquele cigarro, não tinha estruturas ali necessárias e era muito mais importante eu não ter fumado do que aquilo. Eu tenho a capacidade de não fumar. Eu já fiz isso. Às vezes eu fico horas intertido no meu trabalho. Eu não fumo. Por que eu fumei naqueles intervalos ali tão curtos? Não preciso disso. Então, aquilo ali não precisa fazer parte da minha vida. Então, eu consigo enxergar que eu não precisei disso aqui, naqueles pontos que eu lembrei do cigarro do dia. Isso é uma forma de dissociar, de se afastar. Aí você pensa no seu recurso. Aí eu penso na minha filha. Nossa, eu quero estar bem com a minha filha e começa a pensar nisso tudo. E como é importante, como é diferente pensar no cigarro quando eu penso no benefício que é viver muitos anos com a minha filha. E aí eu pensando nisso, fecho os olhos e penso nisso, e eu falo assim, não, é muito mais importante eu ter essa convivência com a minha filha do que o cigarro. E eu lembrando aqui agora, pensando naquela vontade que me dá de fumar instantânea, quando eu penso nisso, dá aquele aperto, aquela fissura, aquela vontade, mas quando eu lembro da minha filha e respiro fundo, eu já sinto aquela calmaria e aquela necessidade de fumar já não existe mais. E você vai fazendo o tempo todo esse colapso. Por que a gente está falando de estrutura de mudança aqui, pessoal? Qual que é o motivo de eu estar falando para você sobre estrutura de mudança no curso de auto-hipnose? É porque toda mudança ocorre dentro dessa estrutura. Você precisa de ter esses 4 pontos. Quer ver um exemplo? Claro. Mas será que é tudo? Tudo. Exemplo claro.
Não importa a religião, não importa o que quer que seja, não estou aqui polemizando religião nenhuma, sendo a favor nem contra religião nenhuma. Mas, por exemplo, vou pegar o exemplo primeiro aqui da igreja evangélica. Eu posso mostrar isso na católica, no espiritismo, no hinduísmo, em qualquer outra religião. Vou pegar aqui a evangélica, que nós temos muitas pessoas evangélicas e é bem caracterizado, então fica fácil dar esse exemplo, tá? A pessoa chegou lá na igreja e ela quer parar de fumar. Aí o pastor chega e conversa com ela e fala assim, olha, e o que você quer? Eu quero parar de fumar. E o pastor vai e pergunta, e você quer parar de fumar mesmo? Por que você quer parar de fumar? Por que é importante parar de fumar? Gente, é muito clássico isso. Você pode puxar vídeo de igreja evangélica, ou então católica também, vários. Você vai ver isso acontecendo. Por que você quer parar de fumar? Eu quero parar de fumar porque me faz muito mal, eu não gosto mais disso. O que ele está fazendo ali? Eliciando o problema. E aí, ele dá um clique a mais. Olha, isso você tá... e o que é isso? Isso aí, o que está acontecendo? Por que você faz isso? Geralmente, quando a pessoa vai falar isso, o pastor já faz uma conexão disso com o mal. É o mal que está fumando, que tá atuando através de você, e não sei o quê, e trabalha o mal. Ali quem está fazendo o problema é o mal. E aí, isso aí está eliciando o problema, está vendo qual que é o problema. O problema, no fundo, ali é o mal. Né? É o tinhoso, é o Beuzebu, sei lá o nome que você quer dar. Aí depois que ele faz isso, depois que tem essa eliciação de problema, ele faz o afasto. Mas fica tranquilo que hoje nós vamos resolver isso aqui. O que é isso? Você está dissociando a pessoa. Você está falando que, olha, hoje nós vamos resolver isso aqui. Então, de alguma forma, você está tirando aquela estrutura de problema daquela pessoa. Você está mostrando para aquela pessoa que ela vai sair daquilo ali. Hoje nós vamos resolver. Quando falo nós, ele está puxando aquele fiel, aquela pessoa ali, para perto dele e para mais longe do problema. Então tem essa dissociação. Ele fala assim, e nós vamos resolver em nome de Jesus. Cara, quer recurso maior do que Jesus? Deus tem. Então quando fala isso, vamos resolver em nome de Jesus, você já fez, eliciou o problema, dissociou o sujeito do problema, e aí você vai fazer, aí você tem um recurso que é Jesus, aí você vai fazer o colapso. E agora, no 3, em nome de Jesus, todo o mal vai sair de você e você vai parar de fumar e nunca mais você vai ter vontade. 1, 2, 3, em nome de Jesus, nunca mais você vai ter vontade de fumar. A pessoa muda. Muda. Ali ela teve todos os passos da estrutura de mudança. É assim no catolicismo também. Primeiro tem um problema. A pessoa descobre que é um problema. Tô com a doença tal. Não, doença é difícil porque... Mas é sobre questões mesmo. Vamos pensar o cigarro de novo. Olha, eu tô fumando muito, eu não quero fumar e eu vou fazer uma promessa para parar de fumar. Aí você vai fazer a promessa. O que é isso? Você tem um problema, que é o cigarro, isso está te consumindo, você está entendendo isso, você quer parar de fumar porque já está te fazendo mal. Geralmente perfis das pessoas vão mudando, né? Mas quando você vê, o católico, geralmente ele faz isso, ele pega essa estrutura, ele tem o costume de fazer promessa, ou então novena, esse tipo de coisa. Gente, mais uma vez, não estou julgando crença, nada disso. Estou falando sobre estrutura de mudança e como que funciona também. Então, vai fazer uma novena. Então, a primeira questão é, entendi qual é o problema, então eu tenho um problema que eu quero ser retirado. Quando eu falo que eu quero tirar esse problema de mim, e eu jogo isso para a novena, né, vou fazer uma novena, eu vou trabalhar recursos de oração aqui o tempo todo, durante 9 dias ou 9 vezes, para que eu possa, com esses recursos, ter a graça, né, de acabar com o problema, que é o colapso. Então, quando eu falo, eu quero acabar com esse problema de parar de fumar, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer uma promessa, ou o que quer que seja, e aí você dissocia isso, né, da pessoa, falando que agora está nas mãos divina, ou então está na mão dessa promessa, ou então na mão dessa outra coisa que eu tenho que fazer, como a novena, por exemplo. E aí você vai eliciando recurso. Você faz durante 9 dias, tudo certinho. Isso aí é o recurso necessário para acabar com aquele problema. E aí quando dá os 9 dias, geralmente tem uma coisa mais forte ali, ou então a promessa, né? Muitas vezes a pessoa faz aquele voto de ficar sem comer alguma coisa, fica vários dias, né? Carnaval, é muito comum isso acontecer, vários dias sem fazer algo para alcançar uma graça. Aí fica ali naquele período todo, e aí você faz esse colapso, desse problema com aquilo ali que você quer acabar. Então, tudo que tem de estrutura de mudança no mundo, na vida, assim, pra gente, menino tá passando mal, menino caiu, tropeçou, machucou o joelho. Chegou lá, o que tá acontecendo, filho? Tá doendo, tá dodói. Tá dodói? Então tá. Mamãe pode dar beijo? Então papai pode dar beijinho que melhora? Aí a pessoa tem um problema, dá dodói, dá beijo. Por isso que o pessoal fala boca de mãe é santa, né? No caso de dar o beijinho e já sarar. Por quê? Mamãe pode dar beijo
Melhora o dodói? Melhora, melhora o dodói. Aí a mãe vai lá, o problema é a dor, caiu, machucou, pá. Se a mamãe beijar aqui, já tá mudando. Se a mamãe beijar aqui, melhora? Melhora. Aí vai lá no joelho, a mãe dá o beijo, que é o recurso. Recurso com o problema da dor, acabou o problema, a criança para de chorar. Isso é normal, você vê isso o tempo todo acontecendo. Quem tem filho pequeno sabe disso. Eu, a Maria lá, minha filha lá, várias vezes ela chega chorando, me dá o dedo, beija e acabou. Então, toda vez que tem uma estrutura de mudança, tem esses 4 passos. Então é isso, pessoal. Eu acredito que nesses minutos aqui que a gente trabalhou, eu falei sobre esses 4 pontos importantes. É importante você observar isso sempre, todas as vezes que você quiser construir uma sugestão para si mesmo, ou todas as vezes que você quiser alguma coisa em relação à mudança, fazer isso. Primeiro passo, descobrir qual que é o problema mesmo por trás do problema, lembrar dos 5 porquês e lembrar que não adianta você cavar bem, cavar certo no lugar errado. Então você tem que saber qual que é o problema que está te incomodando e por que ele está ali. Segundo passo, você vai dissociar, você vai se afastar para você ver aquele problema de fora. E você pode fazer esse exercício de várias formas, inclusive imaginando ser outra pessoa, aquela ali que você está ajudando. Depois você vai trabalhar os recursos. Olha, o que tem em mim? Quais são as minhas características? O que eu posso fazer para resolver essa questão? Quais são os recursos que eu tenho? E a gente tem muito mais recursos que imagina. Quando a gente começa a pesquisar sobre, a gente vê a força que a gente tem, a nossa capacidade, as coisas que a gente já viveu e venceu, todas as vezes que a gente continuou, onde muitas pessoas acabaram parando. Então você certamente tem todos os recursos necessários em si para melhorar suas questões. Então, eliciou os recursos ali, você vai fazer o colapso entre o problema e o recurso. Toda vez que você for construir uma sugestão ou que você for mudar algo na sua vida, você sempre pensa nessa estrutura que eu tenho certeza que vai facilitar o seu caminho. Ah, Robert, todo mundo muda as coisas sem saber disso? Muda. Você não precisa saber disso. Quando você sabe, fica mais fácil. Esse é o objetivo do curso online. Tudo que o Guilherme faz aqui, que fez esse curso, construiu esse curso e chamou eu e outras pessoas para ajudar, é porque a nossa capacidade, o nosso cabedal de muitos anos de trabalho e de muito estudo, vocês estão economizando aí dezenas, talvez centenas de livros que todos nós já lemos, já aplicamos, já sabemos como funciona e aí a gente está trazendo aqui para vocês. Então, saber disso é importante para que você consiga aumentar e melhorar a sua performance em muito menos tempo. A gente demorou muitos anos para aprender essas coisas e a gente está trazendo isso tudo aqui para vocês de maneira muito mais simplificada e rápida. Valeu e espero ver vocês numa próxima aula. Um abraço.